Você já se perguntou por que algumas pessoas atravessam crises devastadoras e saem mais fortes, enquanto outras desmoronam diante do primeiro obstáculo? A resposta não está na sorte, não está no talento, não está nas circunstâncias. A resposta está em algo que dois homens, separados por 1000 anos e milhares de quilômetros, descobriram de formas completamente diferentes. Um código interno que transforma sofrimento em sabedoria e caos em clareza. De um lado, Miyamoto Musashi, o maior espadachim do Japão, que venceu 60 duelos sem jamais perder, que viveu como um lobo solitário nas montanhas, que escreveu o livro dos 5 anéis aos 60 anos, numa caverna fria. Do outro, Marco Aurélio, imperador de Roma, que governou o maior império da história, enquanto enfrentava guerras, traições, pragas e a morte de 8 dos seus 13 filhos, que escreveu Meditações não para publicar, mas para sobreviver à própria mente. 2 guerreiros, 2 códigos, uma pergunta que queima. Qual filosofia de vida realmente funciona quando tudo desmorona? Mas antes de eu revelar o que descobri estudando esses 2 titãs por anos, eu te convido a se inscrever neste canal, deixar seu like e me contar nos comentários. Você é mais Musashi ou mais Marco Aurélio? Você enfrenta a vida cortando ou aceitando? Porque no final deste vídeo, você vai ter que escolher. Agora, de volta ao vídeo. O ano era 1584. Nascia no vilarejo de Miyamoto, província de Harima, um garoto chamado Takezo, pai samurai, morto em batalha, mãe ausente, criança violenta, rejeitada, selvagem. Aos 13 anos, Takezo desafiou um espadachim veterano e o matou com um pedaço de madeira. Fugiu. Tornou-se Ronin, samurai sem mestre. Mudou o nome para Musashi. Musashi não tinha filosofia. Musashi tinha fome. Fome de provar que existia. Fome de vencer. Fome de não ser esquecido. Ele viajava de vila em vila desafiando mestres de espada. Não para a honra, para sobreviver. Cada duelo era uma sentença de morte adiada. Cada vitória, uma confirmação brutal. Eu ainda estou vivo. Aos 21 anos, Musashi enfrentou a escola Yoshioka em Kyoto. Não um duelo, 3 duelos. Contra o mestre, contra o irmão do mestre, contra o filho do mestre e dezenas de discípulos armados. Musashi venceu os 3. Matou o mestre com 2 golpes. Partiu o crânio do segundo com uma espada de madeira. Massacrou o terceiro, uma criança de 12 anos, junto com os discípulos que tentaram emboscá-lo. Kyoto o chamou de demônio. Musashi chamou aquilo de necessidade. Mas algo quebrou nele naquele dia. Não o corpo, a certeza. Musashi percebeu que vencer não era o suficiente. Ele podia matar 100 homens e ainda acordar vazio. A espada resolvia o duelo, mas não resolvia a vida. Então ele fez algo que nenhum guerreiro fazia. Parou de lutar para vencer e começou a lutar para entender. Musashi subiu para as montanhas. Cavernas, frio, solidão absoluta. Ele treinava 12 horas por dia, não contra inimigos, mas contra a própria mente. Ele desenvolveu o Niten Ichi Ryu, a escola das 2 espadas, não porque 2 espadas fossem melhores, mas porque forçavam o cérebro a operar além do pensamento. Ele chamou isso de Mushin, mente sem mente, ação sem hesitação, vazio que contém tudo. E então, aos 60 anos, numa caverna chamada Heigando, Musashi escreveu o livro dos 5 anéis. Não um manual de combate. Um tratado sobre como viver quando a vida é um campo de batalha constante. 5 elementos: terra, água, fogo, vento, vazio. Cada um, uma lição sobre adaptação, fluidez, intensidade, observação e desapego. Musashi morreu em pé, segurando as 2 espadas, olhando para o vazio. Ele havia vencido todos os duelos externos, e no final, venceu o único duelo que importava. Contra a ilusão de que vencer era o objetivo. Agora, vamos para Roma.
ano 121 depois de Cristo. Nasce Marco Aurélio, filho de uma família nobre, sobrinho do imperador Adriano, adotado pelo imperador Antonino Pio. Desde criança, Marco Aurélio foi preparado para governar. Mas ele não queria governar. Ele queria estudar filosofia. Ele queria viver quieto, longe do poder, longe da guerra, longe do peso de decidir quem vive e quem morre. Aos 40 anos, Marco Aurélio se tornou imperador. E o império estava desmoronando. Invasões bárbaras no norte, rebelião na Síria, peste antonina matando milhões, traição dentro do próprio palácio. E Marco Aurélio, o filósofo que queria paz, teve que passar 17 anos em campos de batalha gelados comandando legiões. Ele não dormia, ele não comia direito. Ele tomava ópio para aguentar a dor crônica no estômago. E toda noite, na tenda de campanha, enquanto soldados morriam lá fora e o império sangrava, Marco Aurélio pegava um rolo de papiro e escrevia: não decretos, não ordens, lembretes para si mesmo, lembretes de como não enlouquecer, lembretes de como aceitar o inaceitável. Ele escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Ele escreveu: a vida do homem é curta. Viva como se estivesse prestes a morrer, porque você está. Ele escreveu: tudo o que acontece, acontece como deveria. Observe com atenção, e você verá. Marco Aurélio não estava pregando o estoicismo. Ele estava se agarrando ao estoicismo para não afundar. Cada linha de meditações era uma tábua de salvação. Cada pensamento, uma tentativa desesperada de aceitar que ele não controlava nada. Não controlava as invasões, não controlava a peste, não controlava a traição, não controlava a morte dos próprios filhos. 8 dos 13 filhos de Marco Aurélio morreram antes dele. 8. Ele segurou cadáveres pequenos nos braços e teve que voltar para a tenda e decidir onde posicionar as legiões. Ele não podia desmoronar. Ele era o imperador. Então ele escreveu: aceite o que não pode mudar. Mude o que pode. Saiba a diferença. Marco Aurélio morreu aos 58 anos, provavelmente de peste, na fronteira do Danúbio, longe de Roma, longe de casa. Ele nunca publicou meditações. Ele nunca quis que ninguém lesse. Aquilo era só para ele. Um homem tentando não quebrar. 2 homens. 2 filosofias. Agora vem a parte que muda tudo. Musashi construiu uma filosofia de ação. Marco Aurélio construiu uma filosofia de aceitação. Musashi dizia: corte o que te impede. Marco Aurélio dizia: aceite o que te impede e encontre paz. Musashi treinava para controlar o corpo até que a mente desaparecesse. Marco Aurélio treinava para controlar a mente até que o corpo não importasse. Musashi buscava o vazio através da perfeição. Marco Aurélio buscava a paz através da rendição. Mas aqui está a verdade que queima. Nenhum dos dois estava completamente certo, e nenhum dos dois estava completamente errado, porque a vida não é um duelo, e a vida não é um império. A vida é as duas coisas ao mesmo tempo. Tem horas que você precisa cortar, tem horas que você precisa aceitar, tem horas que você precisa de mushin, mente vazia, ação pura. Tem horas que você precisa de amor fati, amor ao destino, aceitação total. E o erro que a maioria das pessoas comete é escolher apenas um caminho e tentar forçá-lo em todas as situações. Você já tentou aceitar uma situação que exigia ação? Você ficou passivo, esperando que as coisas se resolvessem sozinhas, dizendo para si mesmo que estava sendo estoico, quando na verdade estava sendo covarde. Você já tentou agir numa situação que exigia aceitação? Você bateu a cabeça na parede, tentou controlar o incontrolável, esgotou-se tentando mudar o que não podia ser mudado. A verdadeira sabedoria não está em ser Musashi ou Marco Aurélio. A verdadeira sabedoria está em saber quando ser cada um.
Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Um pesquisador da Universidade de Stanford, chamado Albert Bandura, estudou algo chamado locus de controle. Ele descobriu que pessoas com alto desempenho em qualquer área têm uma habilidade rara. Elas sabem exatamente o que podem controlar e o que não podem. Elas não desperdiçam energia tentando mudar o clima. Elas mudam a rota. Elas não tentam controlar a reação das outras pessoas. Elas controlam a própria ação. Musashi sabia disso. Ele não controlava se o oponente era mais rápido. Ele controlava o timing. Ele não controlava o terreno. Ele controlava a posição. Ele não controlava a espada do inimigo. Ele controlava a própria respiração. Marco Aurélio sabia disso. Ele não controlava as invasões bárbaras. Ele controlava a resposta das legiões. Ele não controlava a peste. Ele controlava a própria mente diante da peste. Ele não controlava a morte dos filhos. Ele controlava o significado que dava à morte dos filhos. Mas tem uma diferença crucial. Musashi cortava o que estava no caminho. Marco Aurélio aceitava o caminho e encontrava outro significado. Musashi eliminava obstáculos. Marco Aurélio transformava obstáculos em combustível. E aqui está o segredo. Você precisa dos dois. Você precisa da espada de Musashi para cortar o que pode ser cortado. E você precisa da mente de Marco Aurélio para aceitar o que não pode ser cortado. A questão não é qual filosofia é melhor. A questão é, qual filosofia esta situação exige agora? Tem um conceito no estoicismo chamado dicotomia do controle. Coisas sob seu controle, suas ações, suas escolhas, seus pensamentos, seu esforço. Coisas fora do seu controle, opiniões alheias, resultados, eventos externos, o passado, a morte. Marco Aurélio viveu isso. Ele aceitou tudo que estava fora do controle e focou apenas no que estava dentro. Mas tem um conceito no Bushido, o código samurai, chamado Fudoshin. Mente inabalável. Não é aceitação passiva, é ação decisiva sem hesitação. Musashi viveu isso. Ele não aceitava o duelo. Ele vencia o duelo. Ele não aceitava a derrota. Ele eliminava a possibilidade de derrota através de preparação absoluta. Então qual é a síntese? Como você usa os dois? Aqui está o protocolo. Eu vou te dar 3 perguntas. Toda vez que você enfrentar um problema, uma crise, um obstáculo, você faz essas 3 perguntas nessa ordem exata. Primeira pergunta: eu posso mudar isso através de ação direta? Se a resposta for sim, você vira Musashi. Você corta, você age, você treina, você executa, você não aceita, você muda. Exemplo: você está fora de forma. Você pode mudar isso? Sim. Então você não aceita. Você treina. Você corta o açúcar. Você caminha. Você levanta peso. Ação direta. Musashi. Segunda pergunta: eu posso influenciar isso indiretamente através de preparação ou estratégia? Se a resposta for sim, você usa os dois. Você age como Musashi, mas aceita como Marco Aurélio. Exemplo: você tem uma apresentação importante. Você não controla a reação da plateia, mas você controla a preparação. Então você treina como Musashi. Você ensaia até que a mente desapareça e o corpo execute automaticamente. E você aceita como Marco Aurélio. Você solta o resultado. Você faz o melhor e aceita o que vier. Terceira pergunta: eu não posso mudar nem influenciar isso de forma alguma? Se a resposta for sim, você vira Marco Aurélio completamente. Você aceita, você solta, você encontra significado, você transforma obstáculo em combustível. Exemplo: alguém que você ama morreu. Você não pode mudar. Você não pode influenciar. Então você aceita. Não com indiferença. Com amor fati. Você ama o destino porque é o único destino que existe. Você transforma a dor em propósito. Você honra a memória através de como você vive. Musashi chamava isso de Heijoshin, mente cotidiana, mente que não se altera diante de nada.
Marco Aurélio chamava isso de apatheia, não apatia, serenidade, mente que aceita tudo sem ser destruída por nada. Agora, aqui está o que ninguém te conta. Tanto Musashi quanto Marco Aurélio falharam. Musashi venceu todos os duelos, mas morreu sozinho numa caverna. Ele cortou tudo que o atrapalhava, incluindo conexões humanas, incluindo amor, incluindo pertencimento. Marco Aurélio aceitou tudo, mas seu filho Cômodo, o único que sobreviveu, se tornou um dos piores imperadores de Roma, destruindo tudo que o pai construiu. Ele aceitou demais. Ele não cortou quando deveria ter cortado. Então a lição final não é, seja Musashi, não é, seja Marco Aurélio. A lição final é, seja os dois. Saiba quando cortar e saiba quando aceitar. Porque a vida não é um duelo e a vida não é um império. A vida é um campo de batalha, onde alguns inimigos você mata e alguns inimigos você deixa passar. E a sabedoria está em saber a diferença. Pesquisadores da Universidade de Oxford estudaram algo chamado flexibilidade psicológica. Eles descobriram que pessoas com alta flexibilidade psicológica, pessoas que conseguem alternar entre ação e aceitação, dependendo do contexto, têm níveis mais baixos de ansiedade, depressão e estresse crônico. Elas não ficam presas num modo. Elas fluem, como água. Musashi dizia, seja como a água. Marco Aurélio dizia, flua como um rio. Mesma imagem. Contextos diferentes. Água que corta pedra quando precisa. Água que contorna pedra quando não pode cortar. Agora vem a parte prática. O que você vai fazer com isso? Aqui está o desafio de 30 dias. Eu quero que você pegue um papel e divida em 3 colunas. Coluna 1. Coisas que eu posso mudar através de ação direta. Coluna 2. Coisas que eu posso influenciar através de preparação ou estratégia. Coluna 3. Coisas que eu não posso mudar nem influenciar de forma alguma. Agora eu quero que você liste tudo que está te consumindo energia mental agora. Tudo. Relacionamentos, trabalho, saúde, dinheiro, passado, futuro, medos, arrependimentos, tudo. E eu quero que você coloque cada item numa das 3 colunas. Seja brutal, seja honesto, não minta para si mesmo. Coluna 1, ação direta. Você vira Musashi. Você escolhe uma ação mínima e você faz todo dia por 30 dias, sem exceção. Uma ação, não 10. Uma. Exemplo. Você quer melhorar a saúde. Ação mínima. Caminhar 15 minutos todo dia. Você não pensa, você não negocia, você executa. Mushin. Mente vazia, corpo que age. Coluna 2, influência indireta. Você usa os dois. Você prepara como Musashi e solta como Marco Aurélio. Exemplo, você quer uma promoção. Você não controla a decisão do chefe, mas você controla a qualidade do seu trabalho. Então você faz o melhor trabalho possível e você aceita o resultado. Você planta. Você não controla a colheita, mas você planta com excelência. Coluna 3. Aceitação total. Você vira Marco Aurélio. Você escreve uma frase de aceitação para cada item. Exemplo. Meu pai morreu e eu não posso mudar isso. Eu aceito. Eu honro a memória dele vivendo com propósito. Você lê essa frase todo dia. Você treina a mente para aceitar, não com resignação, com amor fati, amor ao destino. E no final dos 30 dias, você queima o papel, porque você não precisa mais dele. Você internalizou o protocolo. Você sabe quando cortar e quando aceitar. Você se tornou água. Agora, aqui está a verdade final que queima. Musashi morreu sozinho porque ele só sabia cortar. Marco Aurélio viu o império desmoronar porque ele só sabia aceitar. Você não precisa cometer o mesmo erro. Você pode ter a espada de Musashi e a mente de Marco Aurélio. Você pode cortar o que te impede e aceitar o que não pode ser cortado. Você pode agir com intensidade total e soltar com serenidade total. Mas isso exige algo que nem Musashi nem Marco Aurélio tiveram.
Humildade para admitir que você não sabe tudo. Humildade para perguntar: esta situação exige ação ou aceitação? Humildade para mudar de estratégia quando a primeira não funciona. Humildade para ser forte e suave ao mesmo tempo. Um neurocientista da Universidade de Princeton, chamado Michael Graziano, estudou algo chamado consciência de esquema. Ele descobriu que o cérebro humano tem a capacidade única de observar os próprios padrões de pensamento e ajustá-los em tempo real. Nenhum outro animal faz isso, só humanos. E a maioria dos humanos nunca usa essa capacidade. Eles ficam presos num padrão: ação ou aceitação, Musashi ou Marco Aurélio, nunca os dois. Você não precisa ficar preso. Você pode observar. Você pode ajustar. Você pode perguntar: eu estou cortando quando deveria aceitar. Eu estou aceitando quando deveria cortar. E você pode mudar. Em tempo real. No meio do duelo. No meio do império. Então aqui está a escolha final. Daqui a 5 anos, você vai olhar no espelho. E você vai ver um de 3 rostos. Você vai ver o rosto de alguém que só sabe cortar, que destruiu tudo ao redor, tentando controlar o incontrolável, que venceu todos os duelos e perdeu toda a paz. Ou você vai ver o rosto de alguém que só sabe aceitar, que deixou a vida acontecer, que nunca lutou, que nunca cortou, que se tornou passivo e chamou isso de sabedoria. Ou você vai ver o rosto de alguém que sabe quando cortar e quando aceitar, que tem a espada e a serenidade, que age com intensidade e solta com paz, que se tornou água. Qual rosto você quer ver? A escolha é sua. Mas o tempo está passando, e enquanto você decide, a vida está acontecendo. Os duelos estão chegando. O império está desmoronando. E você precisa saber: você vai cortar ou aceitar? Aqui está o que eu quero que você faça agora. Eu quero que você escreva nos comentários uma frase. Só uma. Eu vou cortar. E você escreve uma coisa que você vai mudar através de ação direta nos próximos 30 dias. Ou, eu vou aceitar. E você escreve uma coisa que você vai soltar completamente. Ou você escreve as duas. Eu vou cortar. Isso. Eu vou aceitar. Aquilo. Quando você escreve publicamente, você cria compromisso. Quando você cria compromisso, você muda a identidade. Quando você muda a identidade, você muda a vida. Eu vou ler cada comentário. E eu vou voltar em 30 dias para ver quem cortou, quem aceitou e quem se tornou água. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Se este vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E lembre-se, você não precisa escolher entre Musashi e Marco Aurélio. Você precisa escolher quando ser cada um. O caminho de Musashi é antigo. O caminho de Marco Aurélio é antigo. Mas o caminho que une os dois, esse caminho você vai ter que construir sozinho. E ele começa com uma escolha microscópica. Agora, hoje, cortar ou aceitar, ação ou serenidade, espada ou mente. A vida é curta. O duelo é agora. O império é seu. Agora vá. Corte o que precisa ser cortado. Aceite o que precisa ser aceito. E torne-se água.